Em Gênesis 24, nós vemos a história de Rebeca. É interessante que naquele momento Abraão envia o seu servo para buscar uma esposa para Isaque. Só que Abraão diz para aquele servo algo muito importante: não escolha alguém que esteja fora do percurso da promessa, alguém que não faça parte da parentela, alguém que não esteja de acordo com aquilo que o próprio Senhor havia determinado para aquele tempo e família. Então aquele servo é guiado pelo Espírito Santo e o próprio Abraão faz uma oração por ele, que o anjo do Senhor, ou seja, a presença do Senhor, guiaria aquele servo. E nós sabemos que a palavra do Senhor diz que todos aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Aquele servo, ao chegar no local, ele faz uma oração. E é interessante que a Bíblia conta que ele nem bem tinha terminado a oração, a sua oração foi respondida pelo Senhor. O servo sabia muito bem que Abraão era um homem de Deus e que Deus o havia escolhido para vivenciar uma promessa extraordinária. E o interessante é que nós vemos que aquele servo, sendo guiado pelo Espírito Santo, ele chegou determinado no local que deveria ser. E ali ele encontra Rebeca no poço, tirando água, e é interessante que acontece exatamente como ele fala com Deus, que aconteceria. E ali nós vemos como o Espírito Santo certifica quando as coisas são da vontade de Deus. Então, primeiramente, aquele servo ouve a voz de comando do seu senhor Abraão, segue sabendo que a presença de Deus o acompanharia, e ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus, e ali certifica o Espírito Santo na sua vida. E aí nós vemos o que fez com que Rebeca fosse escolhida. Rebeca carregava características essenciais de uma mulher de Deus. Rebeca era solícita, generosa, ela foi bondosa e hospitaleira com aquele homem, cumprindo-se assim conforme aquilo que o Senhor havia determinado para aquele tempo e para aquele momento que Isaque iria receber a sua esposa, sua promessa também. Então nós vemos aqui na palavra do Senhor como Deus guia os seus servos para o cumprimento da promessa, como Deus verdadeiramente estabelece parâmetros, características que fazem com que a pessoa seja participante da promessa. Nós somos participantes da promessa por meio de Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós, e ele nos faz participantes, filhos de Deus. Em Abraão nós vemos a fé, a obediência, a prosperidade e intimidade com Deus, um homem que realmente ouvia a voz do Senhor e obedecia a ela. E isso nos faz ver essas características em Rebeca, porque ela obedecia à voz do Senhor. Ela foi guiada justamente para que também ela encontrasse com aquele servo, porque aquele servo deu ouvidos à voz do seu senhor Abraão. E ele foi guiado pelo Espírito Santo. Que nós sejamos guiados pelo Espírito Santo de Deus também. E nós venhamos a entender que, uma vez que nós recebemos um comando espiritual da parte do Senhor e uma promessa de que algo vai acontecer conforme o Senhor disse, assim será. Que o Senhor te abençoe e que você entenda que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. E Deus, ele não esquece daquilo que ele diz.